Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, para finalizar nossa matéria, deixar tudo certinho para a prova global, falta a correção do capítulo 6, Mãe África e Egito, tá? E já é uma forma da gente revisar esse capítulo junto com vocês, Pronto. Lá na página 76 a gente começa com a primeira questão, que perguntava por que a África pode ser considerada o berço da humanidade. Vamos checar a resposta de Júlia? Ela disse que é porque foi lá onde surgiram os primeiros seres humanos. É isso mesmo, Júlia, tá certinha a sua resposta. A segunda queria saber quais foram as ideias construídas no imaginário europeu sobre a África. E essa aí a gente vai conferir a resposta de José Ricardo, tá? Ricardo disse o seguinte, que um exemplo é a palavra bárbaro, que deriva de berbere, que é um idioma africano, tá? Para os gregos e romanos. É isso mesmo, muitas coisas negativas foram atribuídas ao continente europeu. 3. Quais foram os produtos comercializados e como eles eram enviados para outras partes do mundo antigo? Essa aí a gente vai conferir a resposta de Vinícius, tá? Vinícius escreveu o seguinte, que os produtos eram marfim, ouro, tecidos de seda, porcelana e especiarias, e eram revendidas no continente europeu. É isso mesmo, Vinícius, muito bem pela resposta. Quarta questão, identificar a diferença entre os estados que a gente estudou antes, os europeus e asiáticos, e os que a gente está vendo agora como o Egito. Então, qual foi a diferença que você poderia encontrar neles? Bom, a gente viu que o estado africano, ao contrário desses outros dois, o europeu e o asiático, ele não interferia na economia diretamente, mas, ao mesmo tempo, eles estavam à frente do comércio, tá? Então era o próprio governo que comercializava e ao mesmo tempo eles não faziam obras públicas, tá bem? Quinta questão, segundo Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Explique por que esse rio era importante para o povo. Vamos ver a resposta de Webert. O Webert disse o seguinte, as terras nas margens do rio eram utilizadas para a agricultura e o rio fornecia peixes e pequenos animais para a alimentação. Muito bem, Webert, e esse é um dos motivos que o Nilo era tão importante. Sexta era uma pesquisa sobre a pirâmide de Quéops. Quem fez essa pesquisa? Eu vi todo mundo, tá? Que mandou. Mas eu escolhi trazer aí a resposta de um coleguinha de vocês para a gente ver sobre a pirâmide de Quéops, tá? Era uma pesquisazinha e quem fez essa pesquisa, uma das pessoas que fez foi Gabriel Tavares. Então vamos checar o que foi que ele respondeu, o que ele achou sobre a pirâmide de Quéops. Que ela é a maior e a mais alta das 3 pirâmides da necrópole de Gizé, é a mais antiga das maravilhas do mundo antigo e é a única que permanece em grande parte intacta até hoje. Muito bem, Gabriel. Sétima, explique como foi o processo que levou Menés I ao poder do Egito. Lembra do Menés? Foi aquele que uniu as coroas do Alto e do Baixo Egito? Então nós podemos dizer o seguinte, que Menés conquistou as terras do Baixo Egito, tornando-se soberano absoluto e o primeiro faraó, dando origem ao Império Egípcio. Oitava, nós tínhamos os quadrinhos para colocar os diferentes tipos de pessoas que existiam na sociedade egípcia, tá? Então, a gente tinha 8 tipos de pessoas da sociedade egípcia para a gente classificar, tá bem? Lá na página 77, o primeiro que aparecia era o faraó. Bom, gente, o que a gente lembra sobre o faraó? O faraó, ele era o rei do Egito, Ele era o soberano absoluto, ele era considerado um deus e, ao mesmo tempo, a encarnação de um deus, Filho de Deus e encarnação de Deus. Então, ele era a figura mais poderosa do Egito. Então, ele ocupava o topo da hierarquia social e era filho de Amon-Ra e encarnação de Horus, tá? Em seguida, nós temos os sacerdotes. O que a gente pode lembrar sobre os sacerdotes? Sacerdotes, eles enriqueciam com as oferendas que o povo mandava para os deuses, eles eram os responsáveis por fazer essa ponte entre o mundo dos mortais e o mundo dos deuses, e naquela época era considerada uma aplicação muito honrosa, tá? Uma profissão muito honrosa. Então eu trouxe para vocês aí alguns hieróglifos, Pinturas do Egito mostrando aí a atividade dos sacerdotes, e a gente poderia dizer o quê? Que eles formavam uma ponte entre o mundo dos mortais e dos deuses, enriqueciam com as oferendas e era uma função honrosa que passava de pai para filho. Hoje é difícil, porque geralmente na Igreja Católica os sacerdotes não se casam, eles não têm filhos, E nas religiões protestantes não é sempre que os filhos dos pastores se tornam pastores, mas essa função no Egito passava de pai para filho, tá? Os nobres, por sua vez, eles eram os detentores das terras, tá? Por isso que eles sempre são descritos assim, sempre com uma folhinha, com uma planta, porque eles eram donos das terras e de tudo que elas produziam.
Então, eles eram esses proprietários de terra e ocupavam os principais postos no exército e no governo, tá? Lembrando que no exército, os cargos altos, como coronel, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os mais altos eram para os nobres. Por mais que um soldado fosse valente e lutasse bem, ele jamais chegaria aos grandes cargos do exército, que eram aí, ó, privativos dos nobres, da nobreza. Em seguida, a gente chega nos escribas. Lembrando que os escribas, eles eram fiscais, tá? Eles fiscalizavam a economia, eles que faziam a cobrança dos impostos e escreviam tudo o que acontecia no reino. Então, eles eram esses profissionais especializados na escrita de quê? De leis, de decretos, na fiscalização da economia e na cobrança de impostos. Em seguida, a gente tem um quadrinho para descrever aí os soldados. Os soldados, né, como vocês veem aí na imagem, eles viviam do pagamento pelos seus serviços, né, e dos saques durante as guerras. E nunca subiam de postos. Por quê? Porque os postos altos do exército eram de quem? Da nobreza. Muito bem. Agora, os artesãos. Os artesãos tinham de todos os tipos. Tinha artesão de ferro, de metal, de tecido, de papel, de várias coisas. Então, eles ocupavam diversos ofícios. E, geralmente, ganhavam dinheiro porque eram contratados pelos empreiteiros daquelas grandes obras do Egito, tá? De repente, uma pirâmide, um canal de água, tá? Em seguida, temos os camponeses. Lembrando que os camponeses, eles tinham também diversas funções, mas sempre ligadas ao campo, né? Então, a maior parte da população sofriam repressão e ameaças, tá? E trabalhavam nas propriedades do faraó, dos sacerdotes e dos nobres, que era quem tinha propriedades nessa época, tá bem? E por último, nós temos os escravos. Os escravos, ao contrário dos camponeses, eles trabalhavam dentro de casa, tá? Então, eles faziam serviços domésticos. Como era que a pessoa poderia se tornar escrava? Principalmente através de dívidas, tá bem? Ou então, através do domínio de outro povo numa guerra, tá? Quem perdia virava escravo. Em seguida, nós temos a 9ª questão perguntando como é que funcionava o processo de mumificação. Então, eu trouxe mais ou menos como é que esse processo era feito. Vocês olhem a resposta de vocês e olhem se está parecida, tá? Bom, no processo, todas as vísceras eram retiradas do corpo e colocadas em potes separados e conservados em um líquido especial. O corpo vazio era desidratado com sal, banhado em líquidos e enfaixado com tecido de linho. As múmias eram conservadas em sarcófagos, uma espécie de caixão. Então é mais ou menos isso. Se a sua ficou parecido, ótimo, muito bem. Se vocês precisarem ver alguma resposta, corrigir, vocês pausam o vídeo, copiam, tá? E depois dá um play de novo. E aí, eu pensando no vestibular, eu trouxe o gabarito para vocês, tá bem? Primeira questão, letra B, 2C, 3C, 4B, 5A e 6D. Um beijo e até mais!